Bom, pessoal, continuando nossa videoaula, na segunda parte agora dos geradores, nós agora iremos definir ou determinar qual é a equação do gerador, beleza? Bom, para determinarmos a equação do gerador, primeiramente nós iremos identificar algumas potências que nós já mencionamos na nossa última aula. Aqui você tem a potência total, é igual à potência útil mais a potência dissipada, ou seja, a potência total que o gerador fornece para o sistema é igual à potência útil mais a que ele desperdiça devido ao aquecimento. Nós já vimos na aula passada que, na outra videoaula, que por definição a força eletromotriz é a potência total sobre corrente, o que dá quando você faz meio pelos extremos, que a potência total é E vezes I. Pronto, já tem o primeiro termo dessa equação aqui. Potência total é E vezes I. E agora, esse segundo termo dessa equação, que é potência útil, como é que eu faço para determinar ele? Não sei se vocês lembram, mas no capítulo anterior, ou nos capítulos anteriores, dependendo do livro que você utilize, a potência útil ela pode ser determinada como o produto entre a DDP, tá aqui, ó, entre a DDP U e a corrente elétrica I. Potência útil é igual a UI. É só você lembrar dessa expressão UI que você vai estar lembrando aqui da potência útil. Potência útil é igual a U vezes I. U é DDP, I é corrente elétrica. E a potência dissipada, por sua vez, é dada o produto de R por I elevado ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir essas três expressões, PT aqui, PU aqui e PD, que é a potência dissipada, aqui. Quando eu faço essa substituição, o que é que nós iremos obter? Tá? Vamos substituir as três equações aqui onde eu circulei. Bom, a gente obtém essa equação aqui, ó. E vezes I, que é o primeiro termo. Segundo termo, U vezes I. E o último termo, que é o PD, é RI ao quadrado. Então, o sinal de mais aqui é esse sinal que está aparecendo aqui nessa equação. Bom, você nota que o I ele se repete nos três termos, o que você pode cortar, né, o I para reduzir a sua equação, de maneira que você tem essa equação aqui, E igual a U mais R vezes I. Por que sobrou um I aqui? Porque note que aqui eu tenho o termo I ao quadrado, que é a mesma coisa que I vezes I. Como cortei somente um dos I's, nesse caso aqui, então sobra outro I. Eu posso rearranjar essa equação para obter a chamada equação característica do gerador, ou equação do gerador, que é dada por essa equação aqui, ó, DDPU é igual a força eletromotriz menos R, que é a resistência interna, vezes I. Por isso que eu falei na nossa última videoaula que a força eletromotriz sempre vai ser maior que a DDP. Por quê? A resistência interna aqui tem um valor. Quando o circuito está em funcionamento, a corrente elétrica vezes a resistência interna vai dar um valor. Vai dar um valor que quando você subtrai da força eletromotriz, faz com que a DDP tenha um valor final menor. Beleza? Para nós entendermos melhor isso, vamos supor que a força eletromotriz seja 12 volts, por exemplo, e que você tem uma resistência interna de 1 ohm. Então, quando você multiplica 1 pela corrente elétrica, vamos supor que a corrente elétrica que passa seja de 1 ampere. Então, 1 vezes 1 dá 1. A força eletromotriz sendo 12, 12 menos 1 dá 11. Então, a DDP fornecida aos dispositivos ligados no gerador seria 11 volts, ou seja, menor do que a força eletromotriz que é 12. Beleza? Bom, se o circuito ele estiver em aberto, ou seja, como mostrei nos primeiros slides da última videoaula, o circuito está em aberto é quando uma chave está aberta ou quando o circuito de alguma maneira não está conectado. Quando os fios não estão conectados, então o que acontece é que quando está em aberto, você não tem corrente elétrica passando pelo circuito. Se a corrente elétrica é zero, R vezes zero, esse termo dá zero. Então, o que acontece? A DDP fornecida vai ser igual à força eletromotriz. U vai ser igual a E. Só que isso só acontece quando o circuito está em aberto.
Aqui eu peguei no simulador que tem lá do mesmo site, do FET Colorado, e conectei esse voltímetro aos terminais desse gerador. Esse gerador ele tem uma força eletromotriz de 10 volts. Olha o valor da tensão que deu, 10 volts. Por que deu 10 volts? Porque o gerador não está em funcionamento. Quando eu ligar os fios a esse gerador, o que acontece? Uma parte da energia dissipada em forma de calor na resistência interna. Né? Nota que a resistência interna aqui tem o valor dela aqui que é 3 ohms. Beleza? Então, parte dessa energia é dissipada. Então, não vai dar a mesma DDP quando é ligada a algum dispositivo. Beleza? A outra forma que você pode obter a DDP como sendo igual à força eletromotriz é aquilo que eu falei na aula passada, né? No vídeo aula passada. Você tem aqui, quando você tem um gerador ideal, significa que essa resistência interna dele é muito pequena, de maneira que você pode desconsiderar. Se a resistência é muito pequena, o que acontece? Esse termo multiplicado por I, independente do valor da corrente, vai ser um valor muito pequeno. Aí o que acontece? A DDP vai ser igual à força eletromotriz. Bom, então o gerador ideal está aqui a definição dele, né? A resistência é considerada nula. Na prática ou na situação real você não tem um gerador em que a resistência seja nula, porém você pode de forma aproximada ter um gerador que a resistência dele seja muito pequena, de maneira que você pode desconsiderar, tá certo, essa resistência. Então o cálculo que você faz para geradores ideais é uma boa aproximação da situação real, beleza? Bom, continuando nossa aula de hoje, nós temos para finalizar aqui o rendimento elétrico do gerador. O que seria o rendimento elétrico? O gerador que aquece muito não é um bom gerador. Ele não tem um bom rendimento, ele não tem uma boa eficiência. O gerador elétrico bom é aquele gerador que não aquece muito. Ou seja, a maior parte da energia que ele a utiliza para ser fornecida ao circuito, ser fornecida para que os dispositivos que estão conectados funcionem. Bom, mas como é que nós fazemos para calcular o rendimento elétrico do gerador? Bom, primeiramente eu defino o rendimento elétrico como sendo o quociente ou a razão entre a potência útil e a potência total não consumida. Tá? Como assim? Vou colocar a equação para ficar mais fácil para vocês. O rendimento ele é representado por essa letra grega, que é chamada de eta, ETA, eta. E aqui você tem a potência útil e a potência total. Quando você substitui os valores da potência útil e total, olha o que você obtém. Aí note que o I aqui se repete no numerador e no denominador. Então você pode cortar, né, um com o outro, fica somente U sobre E. O rendimento elétrico de um gerador é dado pela DDP sobre a força eletromotriz. Se um gerador ele não tiver um bom rendimento, o que acontece? A DDP que ele fornece para o sistema, para os dispositivos ligados a ele, vai ser muito pequena. Por quê? A maior parte vai ser desperdiçada, vai ser dissipada em forma de calor. Então você tem um gerador com rendimento ruim. Então, note que esse valor do rendimento é um valor que está entre 0 e 1. Tá? Não pode ser 0, porque se fosse 0 significaria que toda a energia que o gerador, a força eletromotriz associada à força eletromotriz, seria perdida em forma de calor, ou seja, o rendimento dele seria nulo. Nem pode ser 1, só é 1 se o gerador for ideal, mas é como o nome já diz, seria um caso ideal. Na situação real você não tem isso. Então o rendimento sempre vai ser 0,2, 0,7, vai ser algo desse tipo aí, beleza? Outra coisa importante é que você pode também ter o chamado rendimento percentual, que seria o nosso rendimento usual, só que multiplicado pelo símbolo de porcentagem. Como é que você faz para transformar de um rendimento normal para um rendimento percentual? É só multiplicar por 100%. O fato de você fazer isso, ou a razão de você fazer isso, é porque muitas vezes fica mais fácil de você verificar um rendimento, ou de você analisar o rendimento de algum gerador pela porcentagem. Quando você diz, por exemplo, esse gerador tem um rendimento de 50%, então quer dizer que 50% da energia ele desperdiça
e o resto, os outros 50%, ele fornece para o circuito para que os dispositivos ligados ao gerador venham a funcionar. Beleza? No caso, esses dispositivos que eu falo são resistores, são receptores e por aí vai. Bom,